A paz do Senhor, estamos novamente todos juntos. Hoje vou primeiramente agradecer a Deus pela dona Zinda, que falou assim: olha, pastor, vamos orar. Não, semana passada, no domingo, chegou. Vamos orar para que Deus encha essa igreja. Amém. Ela semana passada falou isso. Então vamos orar, vamos entrar nesse propósito. Eu falei assim: olha, vamos orar sobre isso daí. E aí o que aconteceu? Tá cheia, né? Então, as férias acabaram, mas muitos vão falar as férias. Ah, hoje eu tive a oportunidade de vir. Não, é que Deus realmente ele escuta as nossas orações. Então, o mais importante é sempre o quê? Deus em primeiro lugar. E aí eu agradeço pela oração que realmente a gente vê que Deus foi misericordioso, escutou a oração, tá faltando algumas cadeirinhas ali, mas não tem problema. Mas fico muito feliz pela volta de alguns mesmo, por exemplo. O João, o Eugênio, tava com saudade do meu João, da Eugênia ali, a Elza, Raul, a Catarina também. Então tava todos ali. Não, mas a Isa tá aqui o tempo todo, é que às vezes foi só 2 domingos que ela não veio. Mas, assim, a Elza tem mais dificuldades, né? A Elza, por causa do trabalho, o João e a Eugênia ficaram praticamente os dois um mês, pô, não foi? Foi um castigo. Não é isso não, é castigo não, castigo não. Foi aprendizagem. Foi aprendizagem, isso mesmo, isso daí. Tá bom? Então, realmente estou muito feliz. Hoje estou muito feliz por todos estarem de volta. E hoje vamos conversar. Muitas vezes, essa semana no trabalho, em alguns lugares, escutei muito sobre: eu não vou na igreja, principalmente no trabalho, eu não vou na igreja porque tem muita religiosidade, tem muito religioso, tem muito não sei o quê, tal, muita hipocrisia. Eu escutando aquilo ali, que claro, fica orbitando que eu sou pastor, que agora todo mundo sabe que eu sou pastor, e dessa situação fica aquele clima meio coisa, mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Ninguém falou nada comigo, ninguém me perguntou, ninguém pediu minha opinião. Eu vou me meter? Não, só fiquei em oração para que Deus me desse o discernimento certo para responder se alguém me questionasse. Mas ninguém questionou, eu fiquei ali quietinho. Mas eu fiquei meditando. Senhor, será que é só as pessoas não vêm para a igreja porque não querem, né? Por causa dessa religiosidade, por causa dessa situação de pessoas religiosas. E aí eu fiquei pensando, e aí eu vou trazer uma mensagem. O título pode ser: você quer se aproximar de Deus? Ou, se você quiser, pode falar sobre religiosidade, ser religioso ou evitar. Mas eu acho que é mais assim: você quer se aproximar de Deus? Evite a religiosidade. E aí eu vou ler em Mateus capítulo 23, se você quiser, vai ser um capítulo todo, tá? Não é grande, porque é um embate de Jesus, né? Um debate com os fariseus, mas para você se situar nas escrituras, para você se situar na história, no capítulo 24, no capítulo 22, desculpa, no anterior, Jesus ele está debatendo com os fariseus novamente, com os escribas e fariseus. E aí Jesus está falando sobre a situação do imposto, aquela situação de se dá a César o imposto, se não dá a César. Então, os fariseus queriam pegar Jesus ali na curva para eles poderem ir lá no imperador e falar: olha, ele está falando mal de César, não quer dar um imposto a César. Então, seria mais uma prova de que, entre aspas, vamos colocar prova, né? Mas seria mais uma oportunidade de prender Jesus. E aí seria uma forma, vamos dizer assim, verdadeira. Está falando mal de César, então vamos prender. Mas a gente sabe que os fariseus inventaram várias coisas, pagaram até pessoas para testemunhar né, erroneamente, equivocadamente. E aí Jesus também está falando para os escribas, para os saduceus, para os fariseus sobre a ressurreição, sobre a situação da ressurreição, e está falando, né, de mandamento, de novamente, e aí ele fala sobre se Jesus, se o Cristo é filho de Davi, se ele não é filho de Davi. Vocês lembram disso tudo? Então, lembrou na história. E aí vamos para o capítulo 23 de Mateus.
vai ser do versículo 1 em diante, tá? Não fiquem preocupados, não vou ler ele todo agora. A gente vai de pouquinho em pouquinho, eu vou, vamos dizer assim, como no time, a gente vai picando a carne, né? Ali, então a gente vai picar essa carne agora. Vai ficar bonitinho aí, cortadinho, para a gente aprender. Mais uma pergunta que eu quero fazer para você, e para mim também. Você é uma pessoa religiosa? Normalmente, a maioria, 99% vai falar que não. É verdade. Mas nós somos religiosos. Até Jesus era religioso. Ah, não, Jesus não era religioso. Sim, era religioso. Por quê? O que é religioso? É uma pessoa que ora, em algumas outras religiões, que reza, ora. É uma pessoa que presta culto a uma divindade, no caso de Jesus, a Yahvé, a Deus, e outras religiões para outras divindades. É algo que faz uma reunião, né? As pessoas vão chamar de reunião, mas é um culto. Então, tudo isso daí é pessoas que somos religiosos. Nós somos. Usamos as escrituras, Jesus usou, claro, a Torá, ele leu, ele sabia. Então, somos religiosos. Não podemos ter religiosidade. Religiosidade é o excesso do zelo. Era o que os fariseus e os escribas, os saduceus, os mestres da lei, os líderes religiosos tinham, o excesso. E aí a gente vai aprender em Mateus, nesse capítulo, realmente o que é um cristianismo puro e simples. Como C.S. Lewis escreveu no seu próprio livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele não fala desse capítulo, mas ele fala de outras coisas. E muitas vezes a gente tem que quebrar, partir a parede para que a gente possa se aproximar verdadeiramente de Deus e não maquiarmos ou colocarmos uma máscara de hipocrisia para que a gente fale que a gente está próximo de Deus e a gente não está próximo de Deus, a gente está bem distante. E nesse contexto, como eu falei, no capítulo 22 já falei o que aconteceu, e nesse contexto, no capítulo 23, Jesus estava na sua última semana, praticamente ali a semana derradeira, onde ele seria crucificado. E Jesus começa esse debate, esse embate muito acalorado, muito aquecido, fervendo e dando comichão aos fariseus e os escribas. E nessa situação, Jesus, ele está cansado dessa religiosidade. Ele está cansado. E ele usa um sermão extremamente duro. É um sermão que realmente é complexo. Que, como eu brinquei agora, uma palavra muito boa para esse sermão é que, uma frase é que nos traz comichão. E traz, aí você fala, mas você está comparando os cristãos com os fariseus? Não estou comparando os cristãos com os fariseus. Mas, contudo, todavia, entretanto, nós cristãos temos muitas atitudes legalistas iguais a de fariseus. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente possa se aproximar de coração limpo, puro a Deus. E aí você vai falar, mas todos os fariseus eram equivocados, eles eram errados, eles eram assim. Não, se você for ler a Bíblia no Novo Testamento, a gente vai ver pelo menos dois que se apresentam, vamos dizer assim, que conversaram com Jesus. Um é Nicodemos, todo mundo lembra de Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei e ele faz aquela famosa pergunta: como um homem velho pode nascer de novo? Vocês lembram? Então, ele faz essa pergunta e Jesus vai explicar. E outra é José de Arimateia, onde José de Arimateia é um homem rico, e você vai ver em João, no capítulo, se não me falha a memória, acho que é capítulo 3, versículo 19, onde fala José de Arimateia. João fala, o apóstolo João escreve, falando que José de Arimateia era um discípulo de Cristo, era um fariseu, era um discípulo de Cristo, mas ele queria deixar secretamente essa informação para não chamar a atenção de ninguém. E José de Arimateia é aquela pessoa que vai com o coração aquecido. Jesus foi crucificado e ele vai, como ele tinha tanto poder político e econômico, era rico,
como até o próprio Isaías fala profeticamente lá no livro dele, e que seria uma pessoa rica, e José de Arimateia vai, né, para Pilatos e fala assim: eu quero o corpo de Jesus, então, por favor, eu quero sepultar ele. Ele não pode morrer como um criminoso. E aí Pilatos fala: pode pegar. E ele vai lá e dá o sepulcro, todo mundo lembra, e aí Jesus é colocado naquele sepulcro e é fechado, e depois Jesus, no terceiro dia, ressuscita. Todos lembraram da história? Então tá bom. E nessa situação, a gente vai começar a ler aqui, e a pergunta que não quer se calar, que você deve estar pensando: André, já que você está falando de religiosidade, por que Jesus censurou esses fariseus e escribas nesse capítulo 23 que você vai ler agora? Vamos lá. Versículo 1 até o 3. Em A, por favor. Então vamos lá. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Esse primeiro contexto ele está falando não diretamente com os fariseus e escribas, mas é aquela, como se tivesse o seguinte: eu estou falando para vocês que estão aqui sentados, mas não tem as pessoas da internet que estão escutando? Vamos dizer que as pessoas da internet são os fariseus, não são vocês não, então fiquem tranquilos. São os fariseus e escribas. Mas eu estou falando aqui: olha, vocês que dão isso. Aí, vamos dizer assim, se a máscara, a carapuça servisse, a pessoa está escutando ali. Então, os fariseus estavam presentes nessa conversa entre a multidão e os discípulos. Mas depois a gente vai falar dos fariseus, tá? Que Jesus vai falar diretamente. Vamos lá. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que coisa interessante. Essa cadeira de Moisés literalmente existia. Literalmente, era uma cadeira em destaque, onde o fariseu, o mestre da lei, o rabino, sentava e ele ia falando sobre as leis. E ele, por exemplo, você vai ver uma passagem que Jesus fala sobre o divórcio. Fala pela dureza do coração. Vocês lembram dessa passagem? Então, ali foi mudado pelo ser humano. Não foi mudado por Deus. Deus não quer o divórcio entre homem e mulher. Mas o homem de coração tão enrijecido, tão duro, os rabinos, os líderes religiosos, eles acharam por melhor, né, até Moisés, acharam melhor não, dar o divórcio logo para ficar uma coisa, vamos dizer assim, mal. Então dá o divórcio. Mas Deus não queria isso. E Deus não quer. Deus quer uma família estruturada, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. E essa cadeira de Moisés, os líderes da lei sentavam nela e começavam a falar várias coisas. E Jesus, ele fala assim: eles sentam lá, dão as ordens, mas vocês façam o que eles disserem. Por que Jesus fala que façam o que eles disserem? Porque os fariseus e os escribas, eles sabiam muito sobre a lei de Moisés, sobre as leis de Deus. Sabiam muito, 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 muito. Só que o grande problema deles, sabe o que era? A hipocrisia. André, o que é hipocrisia? Hipocrisia é um nome grego que apareceu no Novo Testamento, vamos colocar assim, onde aqueles atores gregos do teatro grego, eles, por exemplo, o homem, eu sou um homem, e aí muitas vezes no teatro eu tenho que me apresentar como, de repente, uma mulher, e eu colocava uma máscara de mulher. Então, isso era chamado de hipocrisia. Você não era aquela pessoa. Você estava vivendo uma pessoa que você não é. Então, Jesus está chamando eles de hipócrita por causa disso. Vocês falam as coisas certas, perfeitas. Trazendo para o século XXI, vocês são os maiores teólogos, mestres, doutores. Vocês têm tudo mais perfeito de conhecimento. Mas vocês não praticam. Aqui que ele fala, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem.
eu acho tão fixe, vou colocar a palavra de vocês, no Brasil eu estava falando, olha, acorda 3 horas da manhã porque a fila para conversar com Deus é menor. Olha, jejua e não... Pessoal, já fiz tudo, eu e o irmão já fizemos tudo isso. Jejum, vamos jejuar 40 dias de pão e água. Já fiz isso também, essa loucura. E tô com problema no estômago, gastrite, tudo por causa dessa loucura. E aí, nessa situação, você vê. Aí um dia eu não aguentei. Falei, pastor, o senhor vai acordar 3 horas da manhã? Se Deus me tocar, eu acordo. Opa! Mas o senhor fala uma coisa e não faz? Aí eu fiquei, opa! Então os homens são equivocados. Deus não, a palavra dele é imutável. Não muda. Nós que queremos muitas vezes colocar do jeitinho que queremos. Para a gente acertar erros nossos, equivocados, conhecimento deturpado, como eu falei semana passada, erro religioso de um conhecimento muito ínfimo, quer dizer, muito pequeno de Deus. Então, toma cuidado. Se a pessoa fala uma coisa, vamos para a Bíblia. Olha para a Bíblia. O cortador, como diz o oferta, o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador vai comer você, não sei o quê. E leia o texto direitinho, depois eu vou trazer essa mensagem. Leia para você ver. É como foi falado, gratidão. É tão simples, por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, e as pessoas, e está até em Mateus isso, ficavam surpresas com Cristo quando ele falava, quando ele trazia a mensagem. Por quê? Simplicidade. Ele tirava o fardo pesado das costas das pessoas, que os próprios, que a gente vai ler aqui, que os próprios fariseus, escribas, saduceus colocavam, ele tirava falando, não é assim. É mais simples. Ser próximo de Deus é mais simples do que você está imaginando. E aí você fica assim. André, então, primeiro de tudo, nesses 3 versículos, hipocrisia. Hipocrisia. Aí no versículo 4, a gente vê lá. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso daqui é invenção, eu vou colocar esse nome, é invenção dos líderes religiosos. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela já era grande. Mas mais ou menos 150, eu tive que estudar, 150, 200 anos antes de Cristo, a gente observa que os rabinos, eles começaram a acrescentar leis, a acrescentar regras. E essas regras, pegando uma pregação da André, por isso que eu tive que estudar, 613 mandamentos apareceram. Isso é 150, 200 anos antes de Cristo. E nessa vertente, a gente começa o seguinte, ver que muitas regras são regras humanas, de seres humanos, de carne e osso. Não é Deus que falou. André, como assim, André? Vamos lá. Em qual momento que Deus está falando aqui de roupa? E quantas igrejas a gente sabe que tem usos e costumes de roupa? Onde eu fui proibido uma vez de jogar futebol porque eu estava de short, de calção. Você imagina o nível. Não, então tá bom, eu não jogo mais não, nem quero mais jogar, perdeu a graça. Eu não sei se é mesmo jogar futebol, mas eu ia pelo menos brincando com os amigos lá, né, com os irmãos em Cristo, ia brincar. Mas o pastor falou, me chamou no canto e falou, não, aqui a gente não joga de calção. Então tá bom, não tem problema, não sei onde só viu isso, porque o que corrompe a gente não é o que vem de fora para dentro, mas é o que de dentro para fora. É o meu coração que é corrompido. Essa que é a grande verdade, foi Jesus que falou. E aí a gente inventa. É barba, tem igreja que não aceita pessoas de barba, tem gente que não aceita pessoas, como eu falei, de calção, tem que ter cabelo longo, não pode usar brinco, não pode fazer isso, não pode. Quantas pessoas estão sentando na cadeira de Moisés? Pensa direitinho.
Quantas que você conhece e que de repente é você mesmo que está sentando na cadeira de Moisés e você não está se aproximando de Deus porque você mesmo está se automutilando. Você mesmo está se autopicando. Porque escutou nada. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai ver as verdades pulsando, pulando aos seus olhos e o seu coração vai encher verdades alicerçadas na rocha que é Jesus Cristo. Porque verdade minha, não acredite. Por isso que a pastora Luana, a gente fica ao máximo dentro do texto. E a gente tenta explicar o texto, que isso é chamado de pregação expositiva, para a pessoa não ter aquela oportunidade de falar assim, eu tive a experiência, eu tive isso. Quando você fala você está se colocando no lugar de Jesus. E o objetivo aqui é o engrandecimento, é o nosso Deus, Jesus Cristo, ser exaltado, ser engrandecido. E eu diminuído. E aí a gente fica nesse legalismo. Isso é legalismo. Essa invenção, como foi falado no versículo 4. Com fardos pesados. Você está com fardo pesado na vida? Toma cuidado. De repente é você que está sentando na cadeira de Moisés. É você que está colocando esses fardos porque escutou uma pregação no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, fulano de tal, não sei aonde. Em todos os lugares que aparecem, que é tanto pastor falando tanta pataquada que eu fico até com medo às vezes. E as pessoas estão fazendo o quê? Eu não vou mais na igreja. Aí inventa a palavra desigrejado. Eu não vou mais porque tem tanta hipocrisia. Tem tanto... E você que não está indo também? Está sendo hipócrita também. Porque fala que ama e como você ama e não suporta seu irmão sentando do lado. Como você não suporta a mão daquele que vai lá e fala a mão de você, em nome de Cristo. Então assim que a gente tem que começar a refletir. Por isso que eu e a Luana, a gente gosta de trazer reflexão. Porque a reflexão, ela traz o quê? Aquele comichãozinho, não é o comichão de ficar aqui, não. Mas é o comichão do coração. Fala, opa, eu estou indo no caminho errado. Eu estou escutando alguma coisa que eu estou inventando. Ou inventar, eu estou pegando e aprendi isso e vou fazer isso até o final da minha vida. E não faça isso. É por isso que Jesus veio, para rasgar o véu de cima a baixo e acabar. Ele ser o elo, a ponte entre eu e Deus. Entre você e Deus. E aí a gente vê lá, no versículo 5, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Esse versículo 5 é a aprovação. Toda pessoa que tem uma religiosidade muito alta, ele precisa de aprovação dos outros. Não precisamos de aprovação dos outros. A questão é, quando ele fala aqui, Jesus está falando aqui, alargam os filactérios. O que é filactérios, André? O que é isso? Filactérios é uma caixinha de couro onde tinha os textos bíblicos em hebraico. E o fariseu, o escriba, normalmente a gente tem uma caixinha de promessa, ou caixinha das promessas de Deus, ela é pequenininha. O filactério do fariseu do escriba era mais ou menos do tamanho desse púlpito. Então ele carregava aquele filactério para mostrar para todo mundo que ele é uma pessoa muito de Deus. É uma pessoa que em todo momento estava na presença de Deus. E aí você vai me perguntar, e o que são essas franjas? Você lembra do terço, que a gente fala do terço católico? É a mesma coisa, só que era grudado, preso na roupa. E ele andava, tipo, com muitos... Eu vou falar um termo do Brasil, não sei se segue para cá. Mas andava com muitos badulaques desse, com muitas franjas dessas. Então ele parecia... Até, eu vou brincar assim, mas parecia até um palhaço, cheio de franjinhas assim, olhando, e as pessoas quando chegavam, nem chegavam próximo, para vocês terem ideia. Nem chegavam próximo. Porque falava assim, como eu vou chegar próximo de um homem, de uma mulher, eu sei...
Principalmente que o judeu, ele fala muito de homem, né? Então, como eu vou chegar próximo desse homem de Deus? Vocês já escutaram várias vezes a gente, no meio cristão, escutando: isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Como eu posso chegar aos pés dele ou dela? Muito. E eles aprenderam esses filactérios, essas franjas. Você lembra de Moisés, não lembra? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, Moisés falou desses filactérios, no versículo 8. Ele falou, só que ele falou, prendeu o filactério, um texto bíblico em hebraico, no pulso e colocar na testa, mas ele não falou no sentido literal. Porque quando você amarra no pulso, quer dizer, as minhas ações, onde eu toco, onde eu pego. E quando coloca na testa, o texto bíblico tem que ir lá para proteger dos meus pensamentos, dos meus erros. Só que os fariseus e escribas usavam isso literalmente, um erro religioso que acontece no nosso meio hoje. A gente não consegue interpretar da maneira correta. E eles amarravam achando que aqueles textos bíblicos iam deixar eles mais piedosos, mais misericordiosos, mais bondosos, mais amorosos, mais tudo. E aí usava em nome de quê? De Deus. Só que o cristianismo não é para mostrar para os homens. Não pense nisso. Se você quer mostrar para os homens, você vai ganhar tudo aqui na terra. O cristianismo é sermos, como C.S. Lewis fala, é sermos pequenos cristos, para que a gente possa mostrar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo o que é vida eterna com Cristo. É isso daí, é eternidade com Deus. Então toma cuidado. Religiosidade é perigosa. E Jesus está falando aqui para as multidões e discípulos, ainda nem chegamos nos fariseus. E aí ele vai falando aqui, no versículo de 6 a 12. Então tá lá. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só é o pai só. Um é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Olha que passagem interessante. No versículo 6, Jesus está falando de destaque. Gostam do primeiro lugar dos banquetes, nas primeiras cadeiras, nas sinagogas. Quando tinha os jantares, eles gostavam de ficar em... Você já viu, quando você entra num restaurante, tem assim, reservado? Quando eu já fui numa igreja, estava assim, pastores, aqui na frente. Aí eu não era pastor. Aí eu, sem querer, não sabia, eu pensei, cadeira é cadeira. Cadeira não é santo, cadeira é cadeira. E eu falei, vou sentar aqui. Aí chega a diaconisa, né, a irmã. Olha, o senhor é pastor? Eu falei, não sou. Então o senhor não pode sentar aí. Eu falei, mas desculpa, não tem problema nenhum. Como é o lugar de um pobre miserável como eu? Aí ela pegou uma risada que nem vocês e falou assim, o do senhor é lá no fundo. Eu falei, é isso mesmo, não tem problema nenhum. E foi lá sentar. Essa situação que as pessoas com religiosidade acima do normal, elas gostam de destaque. Por isso que a maioria das igrejas hoje, por causa desse versículo de destaque demais, a maioria, mas ainda existe, tem... Quando eu me converti, tinha umas cadeiras que ficavam no púlpito atrás, e aí ficava aquele destaque. Aí
Quem é pastor, vem aqui para cima. Mas senta e você fica incomodado, que as pessoas ficam olhando. Será que vai ter algum erro? Será que vão chamar ele, se ela? E assim por diante, isso já aconteceu conosco. E aquela situação de destaque não é o importante. O destaque não é o pastor, o presbítero, o diácono. Não é. O destaque é Jesus Cristo. Ele que tem que ser exaltado e engrandecido. E aí a gente fica muitas vezes dando essa situação toda. E aí eu nem conhecia a Luana, aí convidaram uma vez, André, vamos na igreja, né, para você visitar a igreja, papapá. Eu falei, vamos, não tem problema nenhum não. Não, né, não vai, a princípio não vai acontecer nada. E quando sentei, né, na coisa, estava tudo calmo, e de repente uma pessoa com, acho que era, agora eu sei que é um chofar, deu uma suada, né, daquele som e gritou, o pastor está a entrar. Aí, de repente, eu estou sentado, né? De repente, o pessoal levantou como se fosse, eu sou militar, eu sei o que é isso. Quando o general, o almirante, o brigadeiro entrava no recinto, a pessoa, atenção, sala! E todo mundo, pau! Brigadeiro, o almirante, fulano de tal, entrou no recinto, sei o quê. E o almirante, fulano de tal, né, aquele general falou, recinto à vontade, podem sentar. E aí todo mundo ficou em pé, como se fosse um soldado. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? É guerra agora? Eu não era convertido, não sabia de nada. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? André, fica em pé. Eu falei, mas rapaz, em pé por quê? O que está acontecendo? Quem está entrando? Rapaz, é o pastor. Eu falei, vocês ficam em pé, pastor. Nossa, eu pensei que eu estava aqui no militarismo, na Força Aérea. Mas tudo bem, eu fiquei em pé, mas eu fiquei meio indignado, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ficar em pé para esse homem, ele não manda nada em mim. Então você pensa comigo, isso é um destaque. É um destaque de homens. Não está falando em nenhum momento a Bíblia sobre isso. Isso somos nós que inventamos. E não é só os líderes. E nós que muitas vezes estamos sentados, como você está sentado agora e você está me assistindo, muitas vezes compramos essa ideia e perpetuamos para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e vai ensinando, e a gente fala que isso é verdade e não é. Isso não é. Então, o cristianismo, ser cristão, é muito diferente. Como fala aqui, versículo 7, das saudações nas praças de ser chamado de mestre. Você já viu? Eu fui para uma reunião de pastores e aí chegou. Eu não posso contar todas as minhas derrotas, porque você vai falar assim, nossa, André, já aconteceu isso comigo. E aí eu fui para uma reunião de pastores lá no Brasil, e aí de repente, aí eu cheguei, como sempre eu faço. E eu aprendi isso com o pastor lá do Brasil, o Zé, que eu chamei de Zé. E aí ele chegou assim, eu cheguei assim, ô fulano de tal. Aí ele apertou minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim, eu sou pastor. O R ainda deu uma coçada, uma comichão assim no pastor. Fulano de tal. Eu falei, eita. Eu falei, tudo bem, pastor. Não tem problema nenhum. Eu chamo você de pastor. Aí depois chegou um grande amigo meu, que um dia, se Deus quiser, ele vai estar aqui. E chegou o Elton e falou, André, chama sempre de pastor nesse lugar aqui, chama de pastor. Não faça isso nunca mais. Eu falei, eu não sabia. Eu, uma pessoa tão tranquila, eu chamo o meu pastor de Zé. Eu pensei que todo mundo pudesse chamar aqui. Não, aqui é diferente. Aqui são anjos subindo e anjos descendo o tempo todo. Então, assim, você vê, essa exaltação é de religiosidade. Por isso que muitas vezes a pessoa, que nem lá no meu trabalho, quando descobriu que eu era pastor, descobriu assim, que a pessoa chegou, André, você tem algo diferente. Aí eu falei, sim, o quê? Olha, você é pastor. Aí eu parei, eu falei, algum fofoqueiro falou aqui. Não, é diferente, não sei o que, tal. E aí dali correu tudo que ele falou para todo mundo. Mas eu falei, por favor, fique à vontade de me chamar, principalmente de André, que é meu nome. O título, não tem problema. Mas me chama pelo nome.
Mas se quiser me chamar de pastor, de irmão, de primo, como alguns me chamam lá de primo, não tem problema nenhum. Vou ficar feliz do mesmo jeito. O importante é que eu não quero ser exaltado. Porque é um título que vai, sai, volta. Mas o importante é que Deus seja exaltado pela minha vida. Que as pessoas vejam essa luz, esse brilho de Jesus nas nossas vidas, não é só na minha. E aí a gente vê lá, né, o versículo 7 e 8, mas vocês não serão chamados de mestre, porque só há um mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aí no versículo 9, aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Jesus não está falando que não é para chamar o nosso progenitor, é isso mesmo? Progenitor de pai, não é isso que ele está falando. Mas tem igrejas neopentecostais, pessoal, no mundo todo, que as pessoas chamam o pastor de pai. E até a gente brincava no seminário, que a gente brincava assim, de pai apóstolo. Tem muito. Não é. Aqui Jesus está falando o seguinte, que essa glória de ser chamado de pai, aquele que cuida, que protege, que dá providência, que não deixa faltar nada na nossa arrecadação, que abre porta, que fecha a porta, é o único pai que está nos céus, porque o pai progenitor não tem esse poder, e esse pai que você dá esse título também não tem esse poder. É isso que Jesus está falando aqui. Então, se algum dia você visitar alguma igreja e as pessoas falarem, pai apóstolo, pai pastor, pai não sei o quê, equivocado, não leu essa passagem. E está colocando um termo que não é digno de todos nós. E aí ele dá continuidade para a gente finalizar essa parte aqui dos discípulos e da multidão. Versículo 10 a 11. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Olha o que Jesus está falando aqui. Muitas pessoas são guias espirituais. São pais e mães espirituais. Desculpa, pessoal. O único meu guia aqui, o meu único pai está no céu. É Jesus Cristo. Eu e a pastora Luana somos somente aqueles introdutores, aqueles que orientam você a caminhar no caminho certo, para que você não olhe para a esquerda, você não olhe para a direita, mas que você olhe para Cristo, porque Ele é o único Senhor e o único Salvador. Não existe nada, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, mais do que Cristo. Ele está acima de todo nome. Ele que tem todo o poder. Então, se alguém bate no peito e fala, eu sou isso, desculpa, pessoal. Mil desculpas. Não existe na Bíblia. O único que o próprio Cristo está falando aqui. Nem quero ser chamado de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Amém. O Cristo. Não existe outro. Aleluia. Não existe. Então, a gente fica muitas vezes com esse medo de líderes espirituais. Não tenham medo. Não é para ser grosseiro, desrespeitoso, porque, como está escrito aqui, somos todos irmãos. Temos que amar ao próximo, como Jesus nos amou. Então, amar é ser misericordioso, é ser bondoso, é ser respeitoso, é ter palavras. Se não tem palavra para falar, não fale, mas tenha paz. A paz com todos. É isso. É isso. E aí a gente vê Jesus, ele fala aqui, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. O que o cristianismo está ensinando aqui? Servidão, mordomia. E muitas vezes a gente escuta tanto, que o líder
ou nós mesmos que estamos numa caminhada cristã há algum tempo, nós somos antigos, parece até militarismo, eu sou mais antigo, então tenho que prestar continência para esse daí que já está 20, 30, 40, 50 anos no meio cristão, ou pelo menos fala que conhece a Cristo, e de repente nunca conheceu a Cristo porque está dentro de uma religiosidade. E ser pequeno Cristo é ser servo. Por isso que a sociedade fala que temos que ser os melhores, temos que ganhar, temos que ser isso, e aí tem trazido isso para dentro da igreja, e a gente tem visto tantas pessoas sendo só vencedoras. Mas servos, a palavra servo é muito profunda. Servir é você ser humilhado. Por isso que quando eu chamo as pessoas para me ajudar na ceia do Senhor, eu tenho que ensinar que eu não tenho que ser servido, eu tenho que servir. Por isso que quando a gente sai à noite para orar pelas pessoas, eu não tenho que ser servido, eu tenho que servir, a pastora Luana tem que servir, porque a gente tem que cumprir o que está na Bíblia. Não é porque eu quero ser exaltado, reconhecido, não. É Cristo que tem que ser reconhecido na minha vida, na vida dela, na vida de cada um que está sentado, na vida daquele que está ali assistindo pela internet. Ele tem que ser exaltado. As pessoas têm que ver um cristianismo puro, um cristianismo simples, um cristianismo que a gente se doa pelo próximo. E não sermos egoístas, hipócritas, orgulhosos e prepotentes, achando que eu não preciso do próximo, eu preciso o tempo todo. Porque o corpo não é feito somente por um braço, é 2 braços, é 10 dedos das mãos, é 10 dedos dos pés. E só tem uma cabeça que é Cristo Jesus. Então, o corpo é feito por todas essas denominações neopentecostais, pentecostais, históricas, reformadas, todas que professam Cristo como Senhor e Salvador, e aquele que ressuscitou para estar à destra do Pai. Ok. Ah, mas está tendo um erro religioso. Se está tendo um erro religioso, você descobriu na Bíblia, você estudou, saia dessa igreja. Se você não concorda, não vai brigar com ninguém. Porque o nosso objetivo não é brigar. O nosso objetivo é amar, é perdoar, é misericórdia. É graça de Deus. Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser perdoado, a gente quer ter misericórdia, a gente quer ter tudo. Mas a gente muitas vezes não tem, que nem os fariseus e escribas. A gente muitas vezes, hipocrisia. E agora, Jesus, ele vai falar para quem? Ele sai da multidão dos discípulos e vira para os fariseus. Será que nós somos fariseus e escribas? Eita! Agora a gente sube. Você está falando assim, eu vou falar, a gente estava subindo a montanha-russa. Não, André, a gente já estava descendo. Não, a gente está subindo a montanha-russa. Aquele que você estava tirando selfie, você estava rindo, falando, olha, muito fixe. Agora vamos descer. Agora vai descer. Se prepara a gritaria. Quando eu fui com o Carlos, a Giovana, a Gleice e a Maria Eduarda para a montanha-russa, eu me arrependi. Gritava que nem criança. Eu tenho 48 anos. E gritava mesmo, sem vergonha nenhuma. E não tem vergonha, não. Então, nessa hora, a gente vai descer. E se tiver que gritar, grite, porque quem socorre é Jesus Cristo. Ele está com a mão estendida lá. Vamos lá. Jesus, ele começa aqui 8 ais. Os ais significa condenação. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é chamado de condenação. É realmente isso, literalmente. Não tem outra tradução. É condenação. Então Jesus está condenando as atitudes dos fariseus. E ele começa lá, no versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus. E ele coloca até aqui entre vírgulas. Hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Você está vendo que nessa situação, Jesus ele está falando o seguinte, olha, vocês dificultam tanto
a entrada no reino dos céus, de que eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele que vem no nome do Senhor. Mas vocês dificultam tanto, vocês trazem tanta complicação que vocês não estão deixando essas outras pessoas, essas multidões aqui entrarem também. E a gente vê no nosso meio cristão tantas pessoas com tanta dificuldade para vir para o reino de Deus, para vir para o reino de Cristo. Como assim? Como eu gosto de ficar batendo, carregando nessa tecla para você prestar atenção que você já ouviu. Eu vi de novo no meu Instagram lá aquela situação de pessoas falando a favor da maldição hereditária e aquelas pessoas que estudam mais um pouco falando que não existe. E eu já expliquei, eu já falei, a pastora Luana já pregou sobre isso também. Não tem isso! É uma dificuldade, é um fardo que é colocado nas costas das pessoas. As pessoas, elas se sentem tão oprimidas, elas se sentem tão para baixo, que elas acham que tem dificuldade de entrar no reino. Você vê a graça, falar de graça. Você fala, olha, a graça de Deus. O que é graça? É um favor que você não merece. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso e te abençoa com a graça dele da salvação. Mas quantas pessoas a gente vê sofrendo que ela não consegue, a pessoa não consegue se perdoar, aceitar o perdão de Deus. Não consegue tirar a culpa dos ombros. E ela fica, as pessoas ficam a vida toda, às vezes até no leito de morte, com esse sentimento doentio. E isso daí, sabe onde é ensinado? Nas igrejas cristãs. É ensinado, nós mesmos ensinamos. Não é só líder, não. Nós reproduzimos isso tudo. Temos conhecimento da palavra, e se não tem conhecimento da palavra, pegue a palavra que está aqui, ó. Tanto na aplicação, no seu telemóvel, como você pode pegar papel. Compra, se for o caso. E compra. E lê. Se você não pode ficar lendo que cansa as vistas, então compra papel e lê. Porque a palavra está aqui para ser consultada. E a gente vai passando isso daí para frente, o que acontece? As pessoas não querem mais entrar no reino de Deus e ficam inventando, como eu falei no início, desengrejado, não querem mais para a igreja, não querem não sei o quê, não querem não sei o quê. Tudo bem, isso já é corrupção do coração de cada um. Mas o diabo tem feito isso com muita presteza. E isso são palavras que muitas vezes saem da nossa boca. De conhecimento que a gente aprendeu com algo errado da palavra de Deus. E Jesus, ele não para. Ai de vocês, escribam fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Sabe o que ele está falando aqui? Os fariseus, eles na hora da oração, eles cobravam. 1 minuto de oração, 1 dracma. 2 minutos, 2 dracma. Então eles faziam orações muito alongadas, muito alongadas, para falar, eu sou muito santo, eu sou muito bom. Mas a oração dele pode ser até muito bonita. Mas aí que está. A motivação do coração dele é o quê? Ganância, dinheiro, mamon. E muitas vezes a gente faz uma oração, aonde for, no seu quarto, no carro, no monte, na rua, correndo. A gente faz orações lindíssimas. Mas qual é a motivação do nosso coração? Qual é o pecado que nós escondemos e não queremos falar para Deus? Ou você só faz oração de pedido? Porque se você só faz oração de pedido, não peça para Deus o tempo todo não, porque não é um pai que responde a todas as orações, e ele não é um pai que vai abençoar todas as orações, não, porque ele é um pai que está no céu. Eu mimei muito a Maria Eduarda, porque minha filha é única. E gosto disso. Gosto de falar que amo ela, gosto de abraçar, gosto de beijar, não gosto muito não. Mas eu gosto, porque minha filha é única. Faço isso com prazer. É a minha família. Foi a família que Deus me deu.
mas eu posso errar. E eu peço desculpa para ela. Eu vou lá e falo, Maria Eduarda, eu nunca fui pai de adolescente. Estou sendo a primeira vez. Eu sou pai de primeira viagem. Então, o que acontece? E desculpa, eu fui brusco com você. Às vezes, quando aquele clima todo lá, principalmente naquela época da mulher, aí fica todo mundo agitado, eu falo, por que você tá assim? Aí vou lá, diz, aí a água tá naquela época. Eu falei, pô, desculpa, me perdoa, papai. Eu não sou mulher pra saber disso. Mas a questão é essa. O que é a motivação do nosso coração quando a gente ora? Qual é? O que está lá no profundo? É ser ganancioso, orgulhoso, prepotente e querer somente as bênçãos de Deus ou ter um coração propício? Que é o que o Evangelho quer nos ensinar, de se arrepender e se aproximar de um Deus santo, santo e santo. É se aproximar de um Deus santo, santo e santo. Não tem outra. Se ele der o meu presente que eu estou pedindo lá, amém, glória a Deus, aleluia. E se não der, amém, glória a Deus, aleluia. Porque ele é Deus. Ele é meu Senhor. Quem manda é ele. E aí, a gente, de repente, está pensando, ai, será que eu estou nesse tópico? Não sei, pode estar no outro, já estamos descendo. Estamos descendo. E aí no versículo 15, está lá. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filhos do inferno, 2 vezes mais do que vocês. O fariseu, o escriba, ele era extremamente evangelista. É um termo do Novo Testamento para os cristãos, mas eu vou colocar assim, brincando, entre aspas, tá? Eles iam de porta em porta, pessoal, evangelizando. Prosélito, a palavra prosélito aqui era o gentio que se converteu ao judaísmo e ele circuncidou o que está na lei, tá bom? É isso daí, prosélito. Então ele ia lá, falava da lei de Moisés, explicava tudo, sei o que, então o gentio, vamos dizer, o André, se converteu ao judaísmo, circuncidou, e ele, tá tudo ok, agora você tá bem, você tem que obedecer a lei, você tem que obedecer as regras, e aí volta para aquela situação, mas, como Jesus falou, não emite a prática deles, as obras deles, mas a questão era, a gente pode ir para o inferno pelo que Deus não falou, pelos is, os pingos dos is que a gente coloca na palavra de Deus. E também a gente pode ir para o inferno pela motivação. Aí volta de novo. A motivação que a gente aprendeu com líderes ou pessoas, que não é só líderes, que pessoas que nos ensinaram e a gente quer continuar no erro. E a nossa motivação é essa, continuar no erro. O erro é errar o alvo. Que alvo? Deus. E como eu chego nesse alvo? Com uma flecha que eu atiro e acerto lá no centro para ter 100 pontos nas Olimpíadas. Jesus Cristo. Ele que vai balizar a gente. Então, se você tem algum erro, se você aprendeu, Deus está te dando uma oportunidade, um fôlego de vida. Todos os dias, você acordou, agradeça a Deus e está te dando oportunidade para mim e para você, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que a gente possa voltar ao caminho que a gente estava errado, equivocado, e muitas vezes que a gente colocou na nossa cabeça ou escutou a sociedade falando. Então, me desculpe, quem é o centro de tudo sempre, o que vai ponderar a nossa vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, tome cuidado. Muitas vezes a gente acredita que as evidências de ser salvo é falar bonito, não é falar palavrão, não é assistir novela, não é ficar vendo pornografia, não é... Isso são evidências de seres humanos. Evidências. Mas o mais importante, que a gente acha que uma evidência que a gente é salvo é a gente falar em línguas, que é a chamada glossolalia. Eu tenho que ficar falando em línguas. Não.
Isso daí não é evidência de salvação nenhuma. Evidência de salvação são os frutos que a gente oferece para esse mundo. E esses frutos, tá quem? Em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. É Ele que transforma, regenera, santifica as nossas vidas. Se você está achando que tem evidências para ser salvo, me desculpe. Porque o ser humano ele é enganoso e ele engana demais. A gente pode ver essas mulheres que muitas vezes que caem. Liga aquela pessoa que coloca uma foto lindíssima no Instagram. Aí vai lá, a mulher pega, o cara pega o gajo, pega lá o telemóvel, liga, uma voz bonita. Eu sou o que você está sofrendo, eu sou o seu amor que você está precisando, eu sou a luz para a sua tempestade. Aí a mulher se derrete toda. Aí o que acontece? Aí o gajo vai e pede, me dá 1.000 euros hoje. Semana que vem me dá 50, na outra semana me dá 100, na outra me dá 10 mil, na outra não sei o quê. Aí você me dá tal. Aí, olha, vou te dar uns bitoquinhos, beijinhos. Agora me dá 5 mil. Aí quando vê, aquela mulher tá pobre. Tá pobre entrando na justiça contra uma pessoa. E como prova? Como prova? Por quê? A gente acredita no estereótipo. A gente acredita na voz. Mas tome cuidado. O lobo, como está escrito na Bíblia, ele se veste muitas vezes em pele de cordeiro. O diabo ele pode se transformar em espírito de luz. Toma cuidado. Nem tudo que reflete é ouro. Toma cuidado. E aí a gente continua. Já estou terminando aqui rapidinho. Então, versículo 16 a 23. Ai de vocês, guias cegos, que diz, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado porque jurou. E aí Jesus continua, cegos, qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Jesus em nenhum momento está falando que a gente não pode jurar. Ele só está falando o seguinte, o que está acontecendo aqui. O fariseu, o escriba, era muito esperto, muito inteligente. Ele fazia a pessoa jurar o dinheiro dele no santuário. Porque se desse errado, o dinheiro ficava no santuário. Vocês já escutaram isso muitas vezes. Olha, coloque seu carro, coloque sua morada, coloque seu dinheiro aqui que você vai receber do céu. Se você não receber do céu é porque você tem pouca fé. Vocês já escutaram isso? Eu já escutei muito. E aí, nessa situação, ele fazia o quê? Jurou errado, o dinheiro é de quem? Do santuário. E Jesus está falando, não jura, não seja enganado. Não jura nem pelo santuário, não jura nem pelo o que está colocando no santuário, não jura nada disso, porque Deus não tem compromisso nenhum de fazer o que eles estão falando. E se você jurar por Deus, eu juro por Deus que eu não menti. É você que está jurando, porque Deus não falou nada disso. Simples assim. Então a gente muitas vezes, eu escuto isso muito no trabalho, as pessoas dizem, eu juro por Deus. Olha, toma cuidado, que Deus não falou nada disso. A palavra dele já está aí, ó. Pelo menos o Novo Testamento está 2000 anos aí escrito e ele não falou nada disso. Não, tudo bem, André, realmente está certo. E aí por diante, não. Toma cuidado, porque você jura. Então Jesus não proibiu, só falou, toma cuidado com o que você jura. E aí, a gente vê nessa vertente que, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, do ento, versículo 23, do hortelã, do ento, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei,
da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas que é dizendo, como um mosquito, mas engole um camelo. Jesus está falando a mesma coisa. Eu não estou revogando nada, eu só vim completar. A questão é que a gente usa esse versículo para, né, não usa esse versículo para falar do dízimo, oferta, mas não é isso que eu quero entrar. Mas eu quero entrar o seguinte, que o fariseu era tão meticuloso que ele tinha assim, na morada dele, lá na parte de trás, ele tinha a horta. Então ele ficava cuidando da horta e eu vou colocar uma fita, né? Agora na nossa altura de época, ele colocava uma fita e ficava medindo tudo certinho. Como a gente faz muitas vezes, eu no início da minha conversão perguntava, eu tenho que dar o dízimo do líquido, do bruto, do TQ, eu coloco o 13º, o 14º, o 15º, o 20º, o que eu faço? Então, essas são perguntas que a gente muitas vezes faz, mas e aí, teve um dia que eu fui dar, né, antigamente, há 20 e poucos anos atrás, fui dar um cheque para o dízimo, né? Fui dar o cheque, que era cheque, agora não existe mais cheque, é incluir Pix no Brasil e assim por diante. E aí fui dar o cheque e eu falei, não coloquei os centavos. No Brasil é centavos, aqui é cêntimos. Não coloquei os centavos. Ih, Deus vai me amaldiçoar. Não, gente. Deus não é isso. Jesus está preocupado em que o seu coração, ele mostra a motivação do seu coração. Você dá o dízimo oferta por gratidão, mas você tem que cumprir o quê? A justiça de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, e a fé em Jesus Cristo, da salvação. É isso daí. Aí por isso que ele fala assim, vocês deveriam fazer essas coisas, você faz o que tem que fazer, o dízimo, mas vocês não podem omitir as outras. Guias cegos, vocês estão levando as pessoas para o buraco, vocês estão levando as pessoas para cair no precipício. Com o mosquito, por que ele fala com o mosquito? Porque o mosquito era um inseto muito indigno, o judeu. E aí, tudo que o judeu ia fazer, seja comida, seja bebida, ele coloca tipo um paninho, um trapo em cima, para o mosquito não pousar e deixar aquele alimento, aquela água impura. E aí ele fala, ó, vocês com o mosquito, vocês se preocupam com um inseto desse tamanho, mas vocês engolem o camelo, que também camelo é um animal impuro. Vocês estão passando um monte de coisa e não estão se preocupando com o mínimo, o mais importante. E aí a gente vê isso muito hoje no cristianismo, e ele continua. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Algumas versões vai falar sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda podridão. Assim, é o 27, tá? Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus novamente, batendo novamente. Por que Jesus está falando aqui essa situação? Porque Jesus está aqui preocupado. É o seguinte, existia a lei cerimonial. E nessa lei cerimonial, o fariseu, o escriba, o judeu, ele não podia pegar um alimento, por exemplo, ele ia no mercado, se ele comprasse um alimento ou coisa parecida de um gentio, ele tinha que chegar em casa e lavar tudo. Ah, é questão de higiene, a gente faz isso agora. Não é questão de higiene. Não era. Era questão de religião, era a religiosidade deles. Que eles entendiam que aquela pessoa que tocou era uma pessoa impura e eu tinha que purificar aquilo ali. E nessa situação, a gente vê que Jesus está falando o seguinte, que, olha, vocês que são os fariseus e hipócritas, né, os mestres da lei, os escribas, vocês se preocupam com o exterior, com o seu estereótipo, né, com a sua beleza, que hoje a gente vê muito essa coisa no cristianismo. Você está bem, está tudo ok. Se você está mal, você está amaldiçoado. E aí você vê também que as pessoas, ela começa assim, a religião farisaica, ela é uma religião que a gente vê que ela não se quebrantava.
Ela não se quebrantava, ela não se arrependia verdadeiramente. Ah, André, eles se arrependiam. Se arrependiam? Você vê os profetas do Antigo Testamento. O que aconteceu com os profetas? Eles foram apedrejados, foram açoitados e foram mortos em nome de Deus, porque eles queriam trazer novamente o povo para o caminho de Deus. E o que os fariseus queriam? A gente vê isso explicitamente em quem? Amós. Olha o que Amós. Amós chega lá, você vai ler depois em Amós. Amós chega, resumidamente, Amós chega e fala: como eu vou falar para o povo de Israel, que eles também vão receber um juízo de Deus. Aí chega lá, aí fala assim, resumido. Aí fala, chega lá, olha, Deus me mandou falar que os amorreus, eles vão receber juízo. Aí o povo de Israel fez o quê? É isso aí, bom demais, eles merecem, eles são pecadores. Ah, os cananeus, é isso aí, o povo de Judá, né, a tribo de Judá também, porque já tinha se separado já. A tribo de Judá também, a tribo do sul também vai receber o juízo. É isso aí, eles merecem, porque é isso, eles estão errados. Aí Amós, só que Amós, ele faz perguntas retóricas, que ele sabia que quando ele chegasse na situação de Israel, eles não aceitariam. Aí quando chegou, ele falou: e vocês, povo de Israel, também vão receber o mesmo juízo de Deus. O que o povo fez? Quis pegar Amós. É isso que acontece. Muitas vezes a gente fala o que está escrito na Bíblia, mas as pessoas não querem. Porque a verdade liberta e ninguém quer ser libertado. As pessoas querem ter corrente, como eu tinha um desenho no Brasil, a corrente com aquela bola, tinha uma bola bem grande, de 1 tonelada. As pessoas querem viver assim. Só que eu te falo, Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então seja liberto, seja livre. Não livre para pecar, mas livre para adorar a Deus, livre para ter acesso a Deus, para você conversar com Deus, para que você não seja um sepulcro caiado, para que você não seja um hipócrita, que você não tenha religiosidade, para que você realmente possa desfrutar da presença de Deus. E aí eu quero ler aqui, pode abrir em Isaías capítulo 1, versículo 15 a 20. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os... Deus falando, tá? É o Senhor. Fecho os meus olhos. Sim, quando multiplica as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Pare de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem, busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que o pecado de vocês seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Você está vendo? Muitas vezes a gente fala: Deus não pesa, pessoal. Pesa, sabe por quê? Porque Ele ama. Porque Ele ama. Provações, dificuldades, que muitas vezes a gente fala: Deus não me ama. Ama demais, porque muitas vezes aquele caminho é errado. Ele está pedindo para você voltar, eu e você voltarmos. Volta, que você está em caminho errado. Cuidado que você vai morrer. E eu não quero que você morra, porque a providência diária, eu vou dar o pão, né, como está escrito, o pão nosso de cada dia, eu vou dar, fique tranquilo. Eu não vou deixar você passar fome. Eu não vou deixar você passar necessidade. Eu não vou deixar de te amar. Mas eu quero que você esteja comigo na eternidade. Essa daí que é a beleza. E aí, no versículo lá em Mateus 33, né? Em diante. Serpente, raça de víbora. Nossa, Jesus está batendo. Como esperam escapar da condenação do inferno.
Por isso, eles que lhes enviam profetas, aí foi o que eu falei, sábios e escribas, a uns vocês matarão e a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Sabe o que Jesus está falando de si mesmo? Que Deus falou no passado, pelos profetas, foram perseguidos, os pais de vocês perseguiram, fizeram isso tudo, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Eu vim trazer a mensagem de esperança, de amor, de salvação, e vocês vão crucificar, você vai levar para ser açoitado e crucificado. E aí a gente vê que Jesus fala o seguinte, nessa própria passagem aqui, Jesus está sendo um profeta, porque ele está falando que vão acontecer coisas, né? Que vai ter um juízo, que vai ter um juízo aqui. E sabe o que aconteceu? 35 anos depois de Cristo, Roma, o Império Romano, tentou invadir Jerusalém. Ficaram 3 anos cercando Jerusalém. Cercando. Tentando de todas as formas. No 3º ano, eles conseguiram entrar. Eles mataram 500 mil judeus. Expulsaram os judeus de Jerusalém. Acabaram com o altar. Jesus aqui está falando isso. Vai acontecer o juízo de vocês. Não fiquem... Vocês mataram os profetas, vão matar o Messias, vocês vão fazer isso tudo que os seus pais fizeram no passado, vocês estão dando continuidade e vão vir o juízo de vocês. E como eu falei, 35 anos depois de Cristo acontece isso. E aí eu pergunto para você, como sei, é uma aplicação rápida, como sei que estou com uma religiosidade na minha vida? Bem rapidinho. Aí você viu já, com certeza você já pegou lá no seu cérebro, no seu computador cerebral, e já viu o que você está errando e você vai tentar consertar durante essa semana, e principalmente a semana não, a vida toda, mas está lá. Quando me preocupo com a beleza da igreja, as paredes, as cadeiras, que foi falado hoje, o quadro, quando a gente se preocupa muito com essa parte estética, é interessante. Eu achava o Zé muito engraçado. E lá no Brasil, muitas vezes o batistério, onde tinha o batismo, era na piscina, dentro da igreja. E aí as pessoas, olha, a gente tem que comprar um aquecedor. Ele falou, quem entra na piscina? Sou eu ou vocês? Ah, é o senhor. Mas a gente está preocupado com o senhor. Não se preocupe comigo. O dinheiro que poderia comprar esse aquecedor serve para ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade no mundo. A gente está aqui não para enriquecer, deixar uma igreja bonita, mas para estender a mão para os necessitados. Essa que é a nossa verdade. Quando a gente está mais preocupado com a roupa que eu preparei e assim por diante, como chegou uma vez, algum tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não está com uma roupa adequada não. Eu vou te falar, repetir a roupa, era essa mesma t-shirt aqui. Eu fiquei todo sem graça, falei, não, eu tô não, hein? Não, tá não. Tá bom, o senhor tá um pouco mais estiloso. Falei, eita! Aí, não, mas tudo bem, não tem problema não. E eu fiquei quieto, mas muitas vezes a gente se preocupa com essa parte de beleza. Por isso que eu sou muito largado assim. Mas não fique preocupado. O importante é que o nosso interior tenha a motivação certa. Essa que é o mais importante, porque nós somos impulsionados pelo Espírito Santo. Quando nos preocupamos com os elementos que envolvem o púlpito, eu brinco muito, até brinco ali com a Inês. A Inês pisa nesse negócio, pisa e pula. Pula! Porque isso aqui não é santo. Então esquece isso, para com essa religiosidade. Então, a gente se preocupa com os ministérios. Ministério. Pessoal, vamos trabalhar para Cristo. Vamos trabalhar. Vamos lá, vamos ter tudo para trabalhar realmente em prol do crescimento do reino. Nossa, ontem fomos na casa de uma pessoa, que até ela chamou a gente de irmão, né? Eu achei tão legal, achei tão fixe, a gente levou aquele cabaz. Tem pessoa
E eu fiquei já falando para a Luana, falei assim, amor, a gente tem que ter projeto para cá. A gente tem que levar as boas novas para cá. Ah, mas Palmela é próximo, não sei o quê. Eu fico falando com ela, ela fala pra mim, ela me dá sugestão. É por isso que a gente é casado há 24 anos. E aí a gente vai conversando, eu gostei da sua ideia, top. E assim, porque as boas novas, a gente não tem que se preocupar com as quatro paredes. Eu aprendi com a dona Zilda também. Pastor, vamos ficar aqui por enquanto. Vamos ficar aqui por enquanto. Quando a gente encher todas as cadeiras e faltar lugar para colocar a cadeira, a gente vai para um outro lugar, vamos ajudar as pessoas, vamos orar pelas pessoas. É mesmo, né? A gente se preocupa tanto em crescer, em bombar, em conquistar. Não. Vamos amar mais, vamos ajudar o próximo mais, vamos proclamar esse evangelho. E aí Jesus, ele fala assim, acaba o capítulo, e agora a gente aprendeu hoje um capítulo de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. 37. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu desafio que desde agora não me verão mais, até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Amém. O versículo mais bonito que eu vejo aqui é essa parte. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Aí essa parte aqui que é bonita. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. As pessoas não querem. Eu fiz a pergunta no início. Eu realmente quero me aproximar de Deus? E a resposta muitas vezes, não. Ou se a gente quer se aproximar de Deus, queremos se aproximar de uma forma hipócrita. Mas Jesus está falando aqui, não. Deus quer reunir os filhos e filhas dele e quer proteger como a galinha protege uma cobra, de uma serpente, de um escorpião, de tudo, e ainda traz comida, minhoca, para dar para os seus filhotinhos. Você quer ter esse Deus na sua vida? Claro que você quer ter. Eu quero. Todos os dias. Mas para nos aproximarmos dele, acaba com essa religiosidade, esse zelo excessivo, essa legalidade na sua vida, que isso é uma corrente, é um fardo que a gente leva o tempo todo e Deus não quer. Jesus falou, se você estiver sobrecarregado e cansado, vem para mim, eu vou aliviar. Eu vou tirar esse fardo que pesa. Isso tudo que falaram, isso tudo que você está continuando na sua vida, calma. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que parto corrente. Eu sou o Deus que restauro. Eu sou o Deus que exalta aquele que está humilhado. Eu sou o Deus que abata aquele que está exaltado. Eu sou o Deus da vida de vocês. Amém. Mas tem que ser de verdade. Então vamos fazer essa oração?